vamos abordar agora a questão de qual é a metodologia que a antroposofia usa na pesquisa de seus recursos terapêuticos e no desenvolvimento desses recursos terapêuticos. A ideia é que essas naturezas humanas que compõem o ser humano, essas 4 naturezas humanas, ou seja, a natureza mineral ligada à nossa estrutura física, a nossa natureza vegetativa ligada aos processos fisiológicos regenerativos, nossa natureza animal ligada aos nossos sentimentos e toda nossa capacidade de manter um tônus e nos movimentarmos, e a nossa natureza humana que coordena tudo isso e que traz uma identidade individual para cada um, ela se relaciona diretamente aos reinos da natureza. Então, no desenho terapêutico, podemos usar esses recursos, sejam minerais, vegetais ou animais, na elaboração de medicamentos. O processo, então, do desenvolvimento de medicamentos na antroposofia não vem da experimentação, como é feito, por exemplo, na homeopatia, mas vem da fenomenologia de Goethe. Goethe, que foi um artista e cientista que viveu entre 1749 e 1832, ou seja, bem na virada do século XVIII para o XIX, ele teve uma profunda carreira na área científica que não foi muito conhecida, mas que Rudolf Steiner organizou esse material do trabalho científico de Goethe em Weimar e valorizou de tal maneira essa metodologia que Goethe usava na observação da natureza e no conhecimento, no desenvolvimento de uma visão mais profunda da natureza, como base metodológica para a antroposofia. É tão importante essa valorização que o centro vamos dizer assim, da antroposofia na Suíça tem um prédio chamado Goetheano em homenagem a Goethe. Uma das coisas mais importantes que o Goethe desenvolveu foi uma visão sintética, diferente de uma visão analítica no estudo da natureza. Enquanto em sua época estava se preocupando, a ciência estava se preocupando em cortar a matéria em partes, cortar o corpo em partes, estava se desenvolvendo anatomia, estava se desenvolvendo o caminho de separar o fenômeno em partes. O Goethe estava preocupado em, pelo contrário, em fazer um estudo comparativo, comparando diferentes áreas do conhecimento e comparando partes de um organismo. A coisa vai muito longe. Por exemplo, quando Goethe observa as florestas perto do Equador, em que as copas são muito proeminentes, comparando com a região perto dos polos, em que a gente tem as florestas de tundra, que são feitas de líquens, parecem raízes, ele começou a perceber que entre o Equador e polos podemos enxergar uma grande árvore, unificando todas as florestas do hemisfério sul e do hemisfério norte, em que o tronco é feito pelo cinturão de coníferas. Então, essa capacidade de olhar as partes e integrar num todo fez com que Goethe pudesse desenvolver dentro da mineralogia, da botânica e da zoologia uma visão muito inovadora que tem sido ensinada em várias universidades do mundo, por exemplo, na Schumacher College, na Inglaterra, onde os avanços da ciência têm sido apresentados. Por exemplo, como é que a gente pensa no uso de um medicamento para enxaqueca? O polo metabólico, com toda a sua força expansiva e produtora de calor, como eu já tinha falado, tem uma relação direta com o enxofre, que é rico nos vulcões, por exemplo. Toda essa atividade neurosensorial, que tem uma relação com a formação de uma clareza do pensamento, com uma exatidão, com uma simetria, tem a ver com o quartzo, com a silícia. E esse mundo intermediário na região do tórax, que tem a ver com os processos rítmicos e cujo nível de consciência é intermediário, ele tem a ver com os metais que trabalham com respiração, com mediação, por exemplo, o ferro. Então, como que a gente poderia imaginar a enxaqueca e seu tratamento? A enxaqueca tem uma clara invasão de um processo metabólico no sistema neurosensorial.
processos digestivos ou endocrinológicos, por exemplo, na fase pré-menstrual, podem invadir e levar uma dilatação no sistema neurosensorial. Se a gente imaginar isso dentro de uma visão mineral, seria um enxofre invadindo o quartzo. Na natureza, como é que o enxofre está presente fora dos vulcões, que seria a sua forma livre? Ele está quelado pelo ferro. Esse ferro que faz esse meio do caminho ligado ao sistema rítmico, ele na natureza ele se encontra na forma de pirita, que é uma rocha numa forma quase um cubo perfeito, que é sulfeto de ferro, que guarda o enxofre unido ao ferro. Se a gente desenhar um medicamento que você possa usar uma pirita com quartzo, integrá-lo, você tem um medicamento maravilhoso, que é o ferrum silícia, que pode ser usado, e a gente tem uma experiência larga na antroposofia para modular a enxaqueca no sentido de evitar crises e diminuir a intensidade das crises. Então seria um exemplo. Então aqui a gente tem, por exemplo, um quartzo. Ele representa essas forças cristalinas, claras, do sistema neurosensorial. Aqui seria um outro exemplo do quartzo. Muito exato, muito afiado, muito claro. O sistema rítmico que está ligado ao ferro também pode ser relacionado à mica. A mica é uma rocha que ela se apresenta em forma de lâminas, várias camadas rítmicas. E uma rocha que é rica em enxofre é o feldspato, que seria essa rocha um pouco mais opaca. Se a gente juntar o feldspato, a mica e o quartzo, a gente vai ter uma rocha que é a rocha primordial, que Goethe estudou muito, que é o granito. O granito é uma junção de micropartículas de mica, feldspato e quartzo. Portanto, dentro de uma visão fenomenológica, tanto a gente pode começar a relacionar elementos da natureza com o corpo humano e com a fisiologia humana, como podemos aplicá-lo na terapêutica. Quando a gente parte desse mundo mineral em direção ao mundo vegetal, a gente pode dizer que a gente está saindo do âmbito da raiz, que a raiz é mais sólida, para o âmbito da folha, em que existe um processo de intensa capacidade regenerativa. Então, nas folhas verdes, a gente passa de uma dimensão de raiz que é mais unidimensional, feita de linhas, para uma dimensão bidimensional, feita de folhas. E quando a gente caminha para cima na planta, a gente vai chegar numa região superior em que ela abandona a bidimensionalidade, entra na tridimensionalidade e se colore, a região das flores. Aqui a gente tem já uma interferência do mundo animal, uma vez que todo o perfume das plantas correspondem a ferormônios, existe um diálogo constante entre o mundo animal, insetos e os ventos com esse mundo das flores. As flores já nos transmitem sentimentos, diferente da folha e da raiz. Quando alguém quer presentear uma outra pessoa demonstrando sentimento, ela em geral não escolhe raízes, nem caules, nem folhas. Escolhe flores. Isso mostra que a natureza da flor é diferente. A natureza da flor já entra em contato com esse outro reino, que é o reino dos animais. Isso aqui é uma pena de uma ave, que tem características cromáticas já bem diferentes, tem uma leveza. Então, podemos usar vários recursos. Por exemplo, quando a gente pensa em recursos de uso de animais no ser humano, a gente pode usar, por exemplo, a sabedoria da abelha. O medicamento Apis, que pode ser usado em outras racionalidades médicas, quando a gente usa na medicina antroposófica, depende primeiro de uma visão do que a gente tem sobre a abelha e a colmeia. A colmeia é uma estrutura que vive sempre mantendo uma temperatura ao redor de 37 graus. Então, a abelha e a colmeia são mestras da capacidade de manter a temperatura, da homeotermia. Quando que a gente poderia indicar Apis para o paciente? Numa situação em que a pessoa tem uma hipotermia, ou seja, uma baixa de temperatura, que precisa subir para 37 graus, ou também num caso de febre,
38 ou acima de 38, quando você precisa baixar a febre para 37. Então você dá APIS e o APIS modula a temperatura do corpo humano. Então esse é um exemplo fenomenológico de como que a gente usa essa metodologia no emprego de medicamentos e numa visão antroposófica dos medicamentos. No caso das plantas, a gente pode dar aqui um exemplo da cavalinha. A cavalinha é uma planta muito primitiva, é quase considerado um fóssil vivo, porque é uma das plantas mais antigas da Terra. Na época em que ela se desenvolveu no planeta, ela tinha mais ou menos 30 metros de altura. Hoje ela tem 30 centímetros, ou pode chegar até poucos metros. E a cavalinha tem como característica ela ser cilíndrica, oca, ou seja, ela tem ar dentro. As folhas ficam nos segmentos entre os cilindros e ela vive em pântanos, ricos em enxofre. Se a gente olha com uma lupa a região dos nós entre os cilindros, onde tem as folhas, você vê que a cavalinha ela elimina cristais de sílica, ou seja, de quartzo. É como se ela eliminasse os cristais num ambiente rico em enxofre. Esse é o ambiente típico da cavalinha. Se a gente for pensar em termos de função da cavalinha, para que ela seria indicada? Vamos pensar no nosso corpo humano, que órgão é esse que lida com enxofre, que lida com nitrogênio e que elimina sais pelo organismo e que está ligado ao elemento ar? Seria o rim. O rim é um órgão que faz uma excreção de sais, ele lida com o balanço nitrogenado do organismo e ele percebe a atmosfera. Se, por exemplo, nós formos para uma região de alta altitude, por exemplo, Machu Picchu, depois de um mês a gente se equilibrou, se adaptou. O que significa essa adaptação? E quem fez essa adaptação no nosso corpo? Foi o rim. O rim percebe a baixa de oxigênio, ou seja, ele tem receptores para a atmosfera, ele produz um hormônio chamado eritropoetina, que vai estimular a medula óssea, ou seja, o centro dos ossos a produzir sangue. Depois de um mês a gente está adaptado, ou seja, quem lida com esse ambiente atmosférico é o nosso rim. Portanto, o rim é um órgão que tem tudo a ver com a cavalinha. Então esse é um exemplo de aplicação prática da fenomenologia no mundo vegetal. Então, quando a gente pensa nessa abrangência da antroposofia aplicada à saúde e todos esses recursos terapêuticos, a gente pode relacionar todos os recursos terapêuticos com a visão de ser humano. Dentro da visão de ser humano, a gente tem um desenvolvimento do corpo de 0 a 21 anos, o desenvolvimento especialmente da psique a partir dos 21 anos, quando a individualidade amadurece, de 21 até 42 anos, e a partir dos 42 anos a gente vai perceber uma queda da vitalidade que vai ser proporcional ao aumento de consciência e de autoconsciência, que seria o período do desenvolvimento do self, da individualidade propriamente dito. Então podemos dizer que temos um período mais de crescimento até 20 anos, 21 anos, um período de manutenção de equilíbrio entre 20 entre 20, 40 ou 21 e 42 mais especificamente, e um período de desenvolvimento dos 42 a 63. Então, pensando em toda essa abrangência do ser humano, a equipe de saúde tem que dar conta de atuar em todos os níveis. Você pode atuar de uma forma mais direta na parte psíquica, que seriam com cores, com formas. Então entra o trabalho da terapia artística, que vai atuar no corpo, vai atuar na parte da individualidade, mas a via de acesso são os sentidos. Então a gente pode usar desde o trabalho da escultura em pedra, escultura em madeira, modelagem em argila, passando pelos desenhos de formas, que é um tipo de técnica da terapia artística, passando pelas cores, em geral com água, que é a aquarela, até chegar na sutileza da musicoterapia, depois chegar na cantoterapia, ou seja, você pode usar toda a gama de artes para atingir diretamente como forma de acesso à psique, à alma humana. Também existe dentro dessa área a psicoterapia antroposófica, que vai trabalhar com a percepção dos sentimentos, das vontades, dos pensamentos e trabalhar com todos os traumas, mas dentro de uma perspectiva em que se insira a visão existencial da individualidade
no cenário da psique. Para trabalhar diretamente na questão da autoconsciência, existe o trabalho do aconselhamento biográfico, que vai exigir do paciente ou do usuário um certo grau de maturidade e um certo grau de equilíbrio emocional para ele poder olhar sua vida e não entrar tanto em processos de sentimentos que o abalem demais. Então ele tem que estar minimamente equilibrado para poder fazer um aconselhamento biográfico. Existe todo um trabalho em que o paciente não precisa estar tão acordado, tão consciente, que seria no momento que ele recebe o medicamento. O paciente está com uma pneumonia ou está com uma diarreia, ele não vai precisar passar por todos esses processos conscientes, ele vai simplesmente tomar uma medicação. Então, por exemplo, para diarreia a gente usa uma composição em que tem carvão vegetal com camomila e outras plantas para equilibrar o intestino numa fase aguda. Ou numa presença de muita secreção, a gente pode usar medicamentos que contêm briônia, cuja raiz tem esse efeito adstringente, de puxar muito os líquidos, isso vai ter um efeito interessante nas secreções. Além das medicações, que vai exigir a parceria do farmacêutico antroposófico com o médico antroposófico, a gente tem toda a área, por exemplo, das terapias externas, que são conduzidas em geral pela enfermagem antroposófica e pela fisioterapia. Temos o trabalho da quirofonética, que vai trabalhar com movimento no paciente deitado. Geralmente são execuções de movimentos que lembram o movimento dos fonemas que acontece na laringe, só que são aplicados nas costas dos pacientes, isso é chamado quirofonética. Temos o trabalho usado na pedagogia em dificuldade de aprendizado, chamado extra lesson, que é uma metodologia dentro da psicopedagogia. Temos o trabalho do movimento, que foi desenvolvido pelo Rudolf Steiner, que se chama euritmia. Na euritmia, você pode usar vários tipos de forças que são impressas através do movimento, e o paciente pode receber isso passivamente, acamado, ou pode fazer junto com o terapeuta. Ou seja, existem várias formas terapêuticas que a gente pode usar na antroposofia, que vão atuar no ser humano como um todo, mas o acesso pode ser via corpo, via diretamente os sentidos ou via autoconsciência. Então esse é o universo dos recursos terapêuticos que a gente usa na antroposofia aplicada à saúde. Quer perguntar? Não, pode falar. Posso falar? Então, como entender o ser humano como um microcosmos relacionado ao macrocosmos? Então a gente pode dizer que existem várias dimensões desse macrocosmos. Se a gente relacionar primeiro todos os ossos do nosso corpo, que são feitos basicamente de calcário, carbonato de cálcio, mas um pouco de fosfato de cálcio também, com todas as montanhas de calcário da Terra, a gente está expandindo a visão de corpo humano para a relação de montanhas com os nossos ossos. Se relacionarmos todas as funções vegetativas do ser humano, que são mais intensas durante a atividade de sono, com a vegetação da Terra, então a gente vai ver que toda a vegetação do planeta Terra está ligada ao nosso corpo. E quando a gente quer entrar em estado regenerativo, vegetativo, é só a gente ir para uma floresta e para um ambiente de muitas folhas. Quando a gente olha todo o nosso mundo animal, nossa raiva, nossa alegria, a gente vê cores dentro da nossa psique, a gente pode relacionar o ser humano com o animal. Tem pessoas que são mais leões, pessoas que são mais lobos solitários, então todo esse lado da psique ela está relacionada ao mundo animal e a toda a zoologia que existe no planeta Terra. E quando a gente olha o ser humano como indivíduo, a gente pode relacionar com a cultura em que a gente nasceu, em que a gente está imerso, com a cultura brasileira ou com as origens da nossa família. Então tem um lado de humanidade que está relacionado ao nosso lado humano. Se a gente expandir numa esfera um pouco acima, olhar um pouco para o céu e para o sistema solar, a gente pode ver que a construção do corpo humano, a sua geometria, obedece também ao movimento dos planetas. Por exemplo, o Sol, como centro do sistema solar, ele mantém um eixo
em relação à órbita dos planetas que estão ao seu redor, de mais ou menos 23 graus. Então o Sol aqui e os planetas ao redor. Se a gente observar dentro do corpo humano, qual órgão que está a 23 graus em relação ao eixo do corpo? Que não está assim e nem assim, a 23 graus, nosso coração. Da mesma forma como o Sol está a 23 graus do seu eixo em relação ao sistema planetário, nosso coração é como se fosse um Sol centralizando todas as funções do corpo humano. Então a gente pode olhar com mais detalhes isso. Por exemplo, se a gente olha a órbita de Vênus ao redor do Sol, parece uma elipse, mas se a gente olha do ponto de vista da Terra, Vênus ele faz 5 movimentos que são chamados nós planetários. Ele vai para frente e vai para trás ao longo do seu círculo 5 vezes. Vênus está relacionado a Mercúrio. Vou dar uma parada aí. Estou achando que é demais, sabia? Se a gente... O problema é que ele falou sem parar, não dá corte. Tá, eu vou começar de novo. Se a gente expandir essa relação do microcosmos, corpo humano, além da natureza do planeta Terra, a gente pode expandir para o sistema solar. Então, a ideia na antroposofia é que o ser humano ele vive nesse sistema solar. Porque no momento que a gente está acordado, a gente está totalmente centralizado, sentado, em pé, andando. No momento que a gente dorme, a gente se expande nesse sistema solar e depois volta de manhã para a nossa estrutura centralizada. A própria construção do corpo humano obedece a princípios relacionados diretamente ao sistema solar. Por exemplo, o Sol ele tem sua órbita num ângulo de 23 graus em relação à órbita dos planetas que giram ao seu redor. Se a gente observa no corpo humano, temos um órgão que também é central ao corpo humano e que está no eixo de 23 graus em relação ao eixo do vertical do corpo, que é o coração. O coração está localizado numa situação diagonal a 23 graus em relação ao corpo. Então existe um estudo muito interessante que a gente faz na antroposofia, que é o estudo de cada órgão como se fosse uma miniaturização, um microcosmos relacionado a esse macrocosmos, que é o sistema planetário solar, de uma maneira muito exata. Inclusive em termos da construção geométrica de 5 lobos pulmonares com a órbita de Mercúrio e assim por diante. Então, podemos dizer que numa visão mais expandida, que historicamente a gente foi perdendo essa relação do microcosmos com o macrocosmos, a antroposofia resgata uma ideia de que o ser humano está envolvido numa esfera muito maior do que essa do dia a dia que a gente vê e que é muito inibida pela luz elétrica, porque a gente não observa mais o céu, não observa mais os ritmos da natureza, e nós temos tudo a ver com isso. O nosso sistema metabólico ele pode ser relacionado ao verão, nosso sistema neurosensorial pode ser relacionado ao inverno, e nosso sistema de saúde podemos relacionar com a primavera e outono. Se olharmos as 4 estações do ano, a gente pode ver que no inverno a gente tem um processo mais patológico da Terra de esfriamento, no verão a gente tem um processo patológico de hiperaquecimento e no outono, na primavera, a gente tem um equilíbrio nessas estações. Da mesma forma, o ser humano vive nesse ciclo da natureza. Então, essa é uma visão um pouco mais ampliada e que pode permitir dicas muito práticas. Por exemplo, se um indivíduo precisa tirar férias e precisa se revitalizar, você vai indicar ele para um ambiente vegetativo de água doce. Então, para um lugar de montanha, um lugar que tem água doce. Se o indivíduo precisa se animar, porque ele está desanimado, não é questão de vitalizar, é animar, você não vai mandar ele para a montanha, vai mandar ele para a praia, onde tem uma água salgada, existe pouca vitalidade na praia, mas existe muito sol, muito sal, muito iodo e muito ânimo. Então, receita para as férias. Começa primeiro na praia para desestressar, porque a água do mar é um grande banho de sal grosso. Você anima e desestressa, depois você se revitaliza na montanha. Se fizer o contrário, pode dar herpes. Então essa é a dica da medicina antroposófica. Obrigado. Não, foi legal falar isso, né? Foi me interessou alguma coisa. Eu tava com esse receio.
Pode falar? A fenomenologia de Goethe aplicada à área da saúde permite que a gente desenvolva uma revitalização da relação do homem com a natureza e na pesquisa de medicamentos e numa visão que torne a medicina baseada muito em experiências e na percepção. Então, por exemplo, quando Goethe olha o mundo das rochas, ele enxerga que existe um ciclo. As rochas, elas surgem como basalto e como granito, vindo do centro da Terra. O granito é uma fusão de 3 rochas: do quartzo, do feldspato, que é rico em enxofre, e da mica, que é uma rocha cheia de lâminas, bem rítmica. Se você juntar a mica, o feldspato e o quartzo, que também está bem representado aqui, você tem essa rocha primordial, que é o granito. E ela vai passar por um círculo evolutivo até voltar de novo ao centro da Terra. Podemos relacionar o quartzo com o sistema neurosensorial, em que tem as atividades do pensar, portanto é bem cristalino, bem claro como pensar. Temos o feldspato, que é rico em enxofre. A gente poderia pegar uma rocha amarela de enxofre, que tem a ver com esses processos metabólicos digestivos. E a mica, com a relação com o sistema rítmico. Se a gente caminhar desse nível mais mineral para o nível vegetal, a gente vai começar com a parte dura do caule, por exemplo, aqui de um alecrim, um rosmarinus, todas as raízes que são bem minerais, estão dentro da terra, e caminhando por uma área mais viva, em que a gente sai do unidimensional da linha das raízes para o bidimensional das folhas. Então as folhas verdes respiram. Então a gente pode relacionar as raízes com o quartzo, a mica, que é laminar, com as folhas, e esse processo do enxofre é rico nas flores. Essa flor aqui amarela é rica em enxofre. E tem um cheiro que dá para sentir um pouco do enxofre. Então o processo vegetal ele vai caminhando agora nas flores para um outro salto evolutivo, que é o mundo animal. Na evolução do mundo vegetal, as flores só surgiram depois das aves. Então isso aqui é uma pena de uma ave, e só depois que apareceram as aves é que surgiram as flores no planeta Terra. É a terceira onda evolutiva, chamada cenofítica, a última. Então o mundo animal e o mundo vegetal eles se encontram nas flores. Portanto, podemos pensar nas flores relacionadas ao mundo dos sentimentos, do mundo animal, desse mundo mais anímico. É por isso que a gente escolhe as flores e não caules, nem raízes e nem folhas, como presentear e representar sentimentos. Então esse seria um exemplo de uma visão fenomenológica que pode ser aplicada na pesquisa de medicamentos.